for amor. Amém, igreja? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se o ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Pastor Oswaldo. Boa noite. A gente vai, mesmo diante da circunstância, mas nós vamos, distante aqui que nós estamos, tirar a máscara. Nós queremos agradecer a presença de todos, além do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Mas tem vários irmãos e amigos que estão conosco nessa noite. Cremos que Deus sempre se alegra e vai se alegrar sempre quando vê o seu povo reunidos. Entre nós temos algumas pessoas que nos visitam e nós queremos agradecer a presença de todos.
o nosso querido irmão Carlos, nós ainda não falamos pessoalmente, e sua esposa, creio que sim. Obrigado. Eu vou pedir carinhosamente para o irmão ficar de pé para que a igreja conheça melhor. Então, depois, mesmo sem podermos estar pegando na mão e dando aquele abraço, mas é importante que falemos uns com os outros. Obrigado, meu querido irmão, pela presença de vocês. Queridos irmãos, nós, pela manhã, demos início para falarmos um assunto que nos dias atuais é tão importante, ou nós temos vivenciado tanto. Quase toda a família tem passado por esse tema que eu tenho abordado nesse dia. Comecei pela manhã e estou encerrando o restante da mensagem nessa noite. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas o tema é a dor da separação. E esse tema é um tema que nos bate muito na alma, já que a nossa alma é responsável por isso. Por isso o salmista diz, por que está angustiada minha alma? Então tem várias coisas que nos faz ficarmos angustiados. E principalmente, quando nós nos separamos de alguém que nós amamos. Aqueles que já perderam seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, como dói. Então, nós falamos bastante pela manhã, eu fiz questão de esticar um pouquinho mais a mensagem para ficar um pouco menos nessa noite, falando da dor da separação. E nós procuramos ler, eu não vou ler, mas nós procuramos ler pela manhã em Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 12. E nós ainda continuaremos ainda a falar um pouco nesses versículos. Mas a pessoa que nós tiramos para enfatizar mais foi a pessoa de Jesus. E em vez em quando eu recebo telefonema de alguém, de algum irmão amigo de Manaus ou de Boa Vista, dizendo como está a família dessas pessoas. Como está a dor que eles estão sentindo. E nunca foi tão sofredor para o mundo como o momento atual. Eu creio que já está para ultrapassar as guerras mundiais. Então, querido, a minha intenção, com o auxílio do Espírito Santo, é que nós possamos extrair alguma coisa para nos ajudar diante da dor da separação. E nós lembramos que em vários momentos, mas tem dois momentos que marcou profundamente a pessoa de Jesus. Todos nós conhecemos quando Jesus estava no Getsemane. Ali que ele, pela sua onisciência, já que Jesus é Deus, ele, por 3 vezes, pediu para os seus irmãos e discípulos e amigos. Se você ler o texto direitinho, você vê o que está mais próximo de Jesus, eram os 3 amigos. Ele levou vários, mas os últimos que ele deixou foram os 3 discípulos mais próximos dele. Entretanto, ele voltou 3 vezes, como que pedindo, aliás, tem alguma palavra que ele disse, nem ao menos podeis vigiar comigo? Então, Jesus já nos ensina, ou já nos ensinava desde aquela época, como dói a dor da separação. Que Jesus já estava sentindo tudo que ele iria passar. E pediu ajuda dos amigos discípulos. E a gente aprende que quando você vê alguém passando por essa dor da separação, devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a levarmos uma palavra de consolo e de conforto. Porque em alguma hora, em algum momento, todos nós passaremos por esse tipo de dor. Outro momento que Jesus e deixou registrado esse momento
cruel que Jesus passou nessa dor da separação foi quando ele clamou ao Pai, em uma das suas palavras, que foram, creio que 7 que ele mencionou na cruz. Mas uma delas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E eu aprendo muita coisa nisso. E uma delas, Deus desamparou o seu filho por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Então nós falamos muito pela manhã sobre a luta que Jesus travou, desde a hora que ele sentiu a dor da separação. E hoje à noite nós continuando essa mensagem, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Porque nós temos várias maneiras de reagirmos. Alguns se decepcionam, outros culpam alguém. Tem várias maneiras, outros não perdoam nunca, outro vai para a desforra. Nós encontramos, por exemplo, o Davi, quando ele cometeu aquele pecado, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, e no momento que ele cometeu aquele pecado, ele ouviu muitas coisas, e uma delas, alguém passava, ficava gritando e dizendo muita acusação com ele. Eu creio que por conta do que houve, a Bíblia não diz que foi por isso, só uma questão de interpretação do Oswaldo, ele se deteve. Entretanto, ele disse para o seu filho: olha, aquele cidadão fez isso comigo no momento mais difícil da minha vida. E a Bíblia diz que Salomão foi lá e armou um jeito para tirar a vida dele. Então, queridos irmãos, tem várias maneiras de nós reagirmos diante do sofrimento. E como foi que Jesus reagiu? Como é que você reage? Se nós estivéssemos mais próximos um do outro, eu ia dizer: pergunta para o teu irmão, como é que você reage diante do sofrimento? Mas Jesus, como foi que ele reagiu diante do sofrimento da cruz? Primeiro, ele se entregou como sacrifício. Então, essa entrega de Jesus como sacrifício, porque pela sua onisciência, ele sabia que teria que haver aquele momento para que ele chegasse, através da sua palavra, a todos nós. Então, como diz o texto, no versículo 7 ao 9 do capítulo 53 de Isaías, que diz: ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós vamos ouvir uma música antiga, que fala um pouquinho sobre esse texto de Isaías e os outros que eu mencionei. Não te
beleza nem formosuras. Quem deu crédito à nossa pregação, desprezado e indigno entre os homens, do juízo foi tirado e da opressão. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos deu a paz ficou com ele, levou sobre si nossas enfermidades. Como acabamos de ouvir esse hino, ele, como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Eu não sei quantos aqui já viram um cordeiro morrendo, ou alguém matando um cordeiro. Então ele realmente é um animal que não reclama muito. Por isso, Jesus comparado com o cordeiro de Deus, e nós como suas ovelhas. Então Jesus não reclamou quando foi levado como matador. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós que devíamos ter suportado aqueles açoites. Nós que devíamos ter carregado aquela cruz. Mas Ele tomou em nosso lugar. Falar um pouquinho pela manhã, que a cruz é tão importante, que a Bíblia diz que, através da palavra de Deus, Cristo falando, ele disse: se alguém quer me seguir, ou se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Nós vivemos não um cristianismo, creio que não aqui nessa igreja, onde ninguém quer levar a cruz, onde ninguém quer negar a si mesmo, e ninguém quer seguir a Jesus. Já que Jesus disse para nós segui-lo, nós tínhamos que negar a nós mesmos. E não é fácil negar a nós mesmos. E não é fácil também levar a cruz. E quando eu vejo muitos irmãos, mesmo diante de uma situação em que vivemos dessa doença, eu louvo a Deus, porque é uma espécie de cruz. Nós estamos reunidos, se expondo fisicamente, nós estamos dizendo para Rorainópolis, nós cremos num Deus que tudo vê e tudo pode. Então nós devíamos ter carregado aquela cruz, mas Ele tomou em nosso lugar. Em segundo lugar, Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes. Eu falar um pouco pela manhã e quero enfatizar nessa noite. Uma coisa mais brilhante que nós olhamos numa pessoa, quando ela se diz cristã, que dentro dela não tem espaço para vingança. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa dizendo que é crente, que é dedicada a isso, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho dificuldade de amar. Sim, nós materialmente falando, nós jamais perdoaria ninguém. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Cristo, nós não teremos essa dificuldade, já que na oração dominical, Jesus condicionou o perdão dos nossos pecados a nós perdoar os demais. Então, perdão e amor, alguém só consegue fazer se estiver cheio da graça de Cristo. Porque a graça nos leva a amar, como também perdoar. Então Jesus não abriu a boca para pedir vingança aos seus adversários. E nós aprendemos que nós também
A Bíblia nos diz, eu creio que em Romanos, que a vingança pertence ao Senhor. E às vezes nós queremos nos vingar de alguém que nos causou males. Mas nenhum mal, por maior que seja, e nós passemos por ele, vai se comparar com aquilo que Jesus passou por nós. Porque nós somos humanos, nós somos carne, nós somos fracos, nós erramos, mas Jesus nunca errou. Jesus é Deus. Então ele não fez injustiça, nem dolo algum quando se achou em sua boca. Ou seja, ele se entregou. Ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou ao ser preso. Você se rebela quando alguém faz alguma coisa, ele acusa que você não errou. O nosso modelo é Jesus. Ele não se rebelou ao ser preso. Ele não se rebelou ao ser julgado. Ele não se rebelou a ser espancado. Ele não se rebelou quando foi pregado na cruz. Ele não bradou por vingança e nem por socorro. Como nós precisamos aprender mais com o nosso querido Jesus. Ele é o Senhor de tudo. Aquele Deus que fez o universo. Aquele Deus que fez todos os mares, e rios e córregos. Naquele momento, ele pediu um pouco de água. Aquele Deus tem nos ensinado. E eu tenho sempre agradecido. Não é que seja reza, mas a minha gratidão é tão grande a Deus, que dificilmente numa oração eu não menciono essa palavra. Deus, eu te agradeço, Jesus, porque um dia o Senhor se revelou a mim através da tua palavra. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quis o Senhor se revelar a mim, e eu quero te dizer muito obrigado, Senhor, por isso. Não há dinheiro que compre isso que o Senhor me deu de graça, ou pela graça. Em terceiro lugar, ele intercedeu pelos seus adversários. Irmão, a maior alegria que um crente pode sentir, uma pessoa cristã, é quando ele dobra o seu joelho e clama misericórdia por aqueles que lhe perseguem, por aquele que nos persegue. A alegria é tão grande. E a gente vê a ação de Deus transformando você e a pessoa. Portanto, eu quero sugerir nessa noite aqui, se alguma pessoa aqui, que tem muitos inimigos, ou alguns inimigos, e ele tem te maltratado, ore mais por você e por ele. Que no dia que você encontrar, vai acontecer como aconteceu com Esaú e Jacó. Ali eles tinham uma vingança. Esaú queria pegar Jacó, mas aquela noite que Esaú passou ali no vale de Jaboque, a noite toda orando, pedindo a Deus aquela bênção, e Deus transformou o coração de Jacó e de Esaú. O mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. O poder dele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele intercedeu pelos seus pecados. Lá no versículo 12 diz: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em vez de vingar-se, de falar impropérito, pelos seus acusadores contra o seu Zagose, Jesus intercedeu por eles, ministrando-lhe o seu amor e o seu perdão. E agora o Espírito me lembra, ainda quando eu morava em Manaus, e na época, há muitos anos atrás, creio que há uns 40, 50 anos atrás, eu trabalhava em um táxi. E eu sou muito cuidadoso para dirigir. Mas, um certo dia eu dei um pequeno descuido e vou saindo eu estava parado, fui saindo. Quando eu fui saindo, eu vi um carro gritar, o pneu atrás de mim.
O cidadão olhou com um olhar de reprovação, quase que me agredindo no olhar. Disse: ô meu amigo, eu sou muito cuidadoso, me perdoe. Eu não lhe vi. De repente o semblante do homem mudou. Aquela raiva que estava dentro daquele homem, ele deu um sorriso. Então o perdão faz muita coisa. Para quem perdoa e para quem é perdoado. Por isso que Jesus, sabendo tudo isso, ministrando-lhe o amor e o perdão, de quem? Daqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Em quarto lugar, a gloriosa recompensa da cruz. A gloriosa recompensa da cruz. Primeiro, Jesus venceu a morte. Como é legal você ver alguém que é vitorioso até mesmo da morte, irmão. Todos nós, de uma certa forma, temos medo da morte. Aqui tem alguém que quer morrer? Eu acredito que não. Nem eu quero. Eu não estou apavorado e sei que tenho que morrer. Mas eu falei como meu sobrinho. Depois é melhor, né, irmã Marlene? Pois é. Mas a gloriosa recompensa da cruz, em primeiro lugar, Jesus venceu a morte. E nós sabemos, porque ele venceu, nós venceremos também, irmão. Lá no versículo 10 de Isaías 53, diz assim: verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É claro que Deus Pai, já vendo o trabalho pela sua onisciência, sabia aonde, até quando, quantas pessoas seriam alcançadas por Jesus Cristo, através daquele ato. Portanto, Jesus venceu a morte, ele tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra, irmão. Até aqueles dias ela tinha a última palavra, mas a última palavra é de Jesus. A Bíblia nos diz, creio que lá em Coríntios, que tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? De Jesus. (4.2) 4.2, a Bíblia diz que Jesus remiu um povo para Deus. Jesus remiu um povo para Deus. Irmão, eu e você que somos crentes de Jesus, somos essa geração que Pedro fala, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, nós somos, desde o dia que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós somos propriedade de Deus. Eu não pertenço nem a mim mesmo, eu pertenço a Deus duas vezes. Deus como criatura, como criador e como preço. Ele me comprou. Ele me criou e me comprou. Então ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem verá o fruto do seu penoso? Jesus, e de sua alma, e ficará satisfeito. Você tem uma noção, você pode se transpor até o céu agora. Imaginar Jesus no céu, olhando para cá e para o mundo inteiro, vendo todos os seus filhos comprados pelo seu sangue. A Bíblia já resiste que ele teria alegria nisso. Diz nesse versículo 12, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, porque foi penoso o trabalho de Cristo, como nós acabamos de ouvir naquele hino, pelas ruas de Jerusalém. Você tem noção do peso da cruz? Você já estudou para ter uma noção o tamanho daqueles cravos, os açoites que ele levava, as vozes daquela grande multidão? Então ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Portanto, ele está satisfeito hoje por ver esse grupo de pessoas comprado pelo seu sangue. Mas não só esse grupo, mas todos os salvos no mundo inteiro. Portanto, ele nos comprou com seu sangue. Ele tirou-nos da maldição
e da escravidão e do império das trevas, como disse lá em João 8, 32, fala sobre o que Jesus fez por nós, e agora nós estamos nas mãos do nosso Deus. Ele tirou das terras da maldição e da escravidão, do império das trevas, e da força de Satanás, e do jugo do pecado. Agora somos livres, como o versículo, o texto que eu mencionei de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, no dia que Jesus nos libertou, irmão, nós somos livres. Certa vez eu falava com um colega meu de trabalho, eu digo, rapaz, por que você não lê a palavra de Deus? Pede o Espírito para abrir a sua mente, para você se entregar a Jesus. Eu não sou capaz de abandonar um vício de um cigarro. Eu não sou capaz de deixar uma bebida. Eu digo, mas eu estou dizendo para você que se você conhecer Jesus, Ele vai te deixar livre. Você não vai ficar preso em nada. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora somos filhos, herdeiros, adotados como família de Deus. De repente chegou o nosso irmão ali, nos visitando, espero que, se ele morar aqui, fique conosco. Já chegou aqui, já é nossa família. Nós temos aqui a nossa irmã, o casal veio de Rondônia, irmão Alcion, e a irmã Marília, que já enganjaram, parece que nós já nos conhecíamos há bem uns 30 anos. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Eu já estou quase me convidando, viu, Marlene, que a qualquer hora deixar um pouco a pandemia para lá, e lá almoçar um dia, ou jantar, ou convidá-lo para ele comer uma galinha caipira lá no nosso sítio. Porque isso é a família de Deus. Nós temos Jesus não porque nós merecemos, mas como eu falei ainda agora, mas porque Ele se revelou a cada um de nós através da sua palavra, e nós temos paz uns com os outros, temos alegria uns com os outros, temos um amor uns pelos outros. Até porque nós devemos estar nos preparando, porque um dia nós estaremos, pela graça de Cristo, num lugar para nunca mais se separar. Ato 3, Jesus chama um povo para si. Será que aqui nessa noite ainda tem alguém que Jesus está te chamando? E ele diz, repito o versículo 12, ele verá o fruto de seu penoso trabalho e de sua alma, e ficará satisfeito. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Para nós concluirmos essa mensagem que começamos pela manhã, a recompensa de Jesus é você. Dá para você dizer para o seu irmão do lado, já que estamos todos com máscara, essa palavra, a recompensa de Jesus é você. É o seu arrependimento, é sua volta para Ele, é sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você. Cristo suportou tudo para conquistar você. Dá para você dizer para o seu irmão do lado? Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele ama você, você é a sua recompensa. O Pai quer trazer você a Jesus, para a alegria de Jesus e para a celebração de uma festa no céu. Quando eu falo de festa, tem crente, eu fui ouvindo um modelo muito conservador, que havia essa palavra naquela época, festa parece que era assim, uma ofensa. Quando eu falo festa de crente,
Frente é festeiro, irmão. A igreja de Cristo é festeira. Não com os mesmos hábitos que o pessoal faz nas festas lá. Agora nós não podemos fazer muita festa, por conta da pandemia. Mas essa igreja é uma igreja festeira. Qualquer coisa aqui tem comida. Qualquer coisinha tem comida. Nós aprendemos isso com Jesus. Agora nós estamos segurando um pouquinho. Agora o Sila foi almoçar conosco, e eu pedi, Sila, na hora da refeição, não fala nada, e nem nós vamos falar. Que a gente tira a máscara. Então, queridos irmãos, vou repetir essa conclusão, porque a primeira pessoa a ser edificada foi eu. A recompensa de Jesus somos nós, ou é você. É seu arrependimento, é sua volta para Ele, é sua convenção. Isso é a recompensa para Jesus. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você, ou para nos conquistar. O Pai quer trazer você a Jesus, para a alegria de Jesus e para a celebração de uma festa no céu. Quantos aqui querem participar dessa festa no céu um dia? Então, meu irmão, se você está fora dessa turma e um dia quer participar de uma festa, que modelo dessa festa? Depois eu vou te dizer. Mas, se você gosta de festa, e festa espiritual, se entrega a Jesus, que um dia você vai experimentar a maior e a melhor festa de todos os tempos, lá no céu. Nós vamos ouvir um hino. E quando estiver ouvindo esse hino, se de repente tem uma pessoa aqui que não é um crente em Jesus e gostaria de entregar a esse Jesus maravilhoso, a oportunidade é concedida. Segundo, se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar com Ele e com sua igreja, a oportunidade é concedida. Terceiro, pastor, eu não estou desviado, eu frequento alguma igreja, mas eu preciso melhorar. Já visto o que tem passado e como a vinda de Jesus se aproxima, eu quero estar preparado. Eu quero me entregar e participar da obra do nosso Senhor Jesus. Quando estivermos cantando, você pode tomar uma dessas decisões mencionadas. E que Deus nos abençoe. Oi. Vamos ficar de pé? Por favor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero se fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. O caminho não grande Assim, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. O caminho não tão grande assim.
importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele não é tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele não é tão grande assim. Ele não desiste. Eu vou pedir aos irmãos que comecem a orar. De repente tem uma ovelha de Cristo aqui no nosso meio, fora do aprisco. E Jesus falou com ela nessa noite. E se Jesus falou contigo, meu irmão, nessa noite, eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje à noite? Se tem alguém, levante uma das suas mãos onde você estiver. Se não há, podeis se sentar.